Olá, gente querida, bom dia a todos vocês. É um prazer cumprimentá-los, é um prazer estar mais uma vez pela manhã cedo, buscando a Deus, buscando Sua palavra, buscando o batismo diário do Espírito Santo e, claro, tendo uma experiência real com Deus. Eu quero mais uma vez, como eu tenho feito durante todas as manhãs, dizer para você que, olha, não esqueça, tá? Esse é o livro missionário 2023-2024. A internet deu uma travadinha, deve voltar em poucos momentos. Vamos esperar aqui rapidamente que o pastor volte para dar seguimento. É na internet dele, porque o pastor Adevaldo deu uma mexidinha ali. Muito bem. Caiu, mas ele deve chegar rapidamente, né, para estar conosco. Já está ali de novo. Deixa eu autorizar o pastor. Pastor, voltando para cá. Eu acho que a internet do senhor deu uma travadinha. O senhor estava no livro missionário, meu pastor. Pois é, vou continuar aqui. Obrigado, pastor. Como eu estava dizendo, esse é o livro missionário 2023 e 2024, e eu posso dizer que você vai colecionar muitas lindas histórias com esse livro nos próximos 2 anos. Então, por favor, faça planos. Eu estou com um plano aqui, permita dizer isso para vocês, eu estou com um plano. Eu vou adotar aqui uma escola do DF para entregar um livro para cada aluno, para cada aluno. Então, crie a sua maneira de entregar o livro, mas, por favor, compartilhe. Esse livro, sem dúvida nenhuma, será um divisor de águas. E eu gostaria muito de contar com a sua colaboração e sua participação. Faça da entrega do livro Grande Conflito para 2022, 2023, 2024, uma experiência real para você, para sua família e também para a sua igreja, tá bom? Bem, eu vou entrar no tema de hoje e permita aqui compartilhar com vocês a tela, só um momento, e vamos então para o capítulo de número 3, tá bom? Mais uma vez, como eu tenho falado aqui sempre, eu estou aqui nas redes sociais, você também pode me acompanhar também pelo Instagram, e o foco principal de tudo que nós fazemos, amigos, é sempre compartilhar a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia agora, por gentileza, no livro de Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Segundo Tessalonicenses, no capítulo número 2. É o texto que nós vamos refletir nessa manhã. Tá? Claro que vamos para outros textos também, mas vamos começar por esse, tá bom? 1 Tessalonicenses, Segunda Tessalonicenses, perdão, capítulo de número 2, tá bom? Deixa eu só aqui trabalhar no compartilhamento de tela para a gente começar. Ok, mais uma vez lembrando, você pode encontrar alguns vídeos, algumas mensagens todos os dias no PR Lucas Alves, no Instagram, tá bom? Hoje o título da nossa reflexão é Sede de Poder. O que aconteceu com o cristianismo? Qual foi o motivo do afastamento das verdades que nós encontramos nas Sagradas Escrituras? Nós vamos entender algumas coisas que no capítulo número 3 do livro Grande Conflito trata. E o texto é esse que está em tela, que diz o seguinte: olha o que Paulo fala. Paulo, no capítulo, se você estiver comigo no capítulo número 2 de 2 Tessalonicenses, você vai ver Paulo falando a respeito da vinda de Cristo. Preste atenção nesse detalhe. O texto em tela é o 3 e o 4, mas eu gostaria que você me acompanhasse a partir do verso 1. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, preste atenção nesses detalhes, não vos demovais da vossa mente com facilidade,
nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo aqui faz uma advertência dizendo o seguinte: irmãos, olha, o dia do Senhor é um fato, isso vai acontecer. E aí, então, Paulo diz, olha, não fiquem perturbados, não causem especulações. E então, no verso 3 e no verso 4, que são os versos que estão aí em tela, ele diz assim: ninguém de modo algum os engane. Opa, presta atenção nisso. Paulo está dizendo que vai acontecer algo antes da volta de Cristo. Inclusive, Cristo, no capítulo 24 de Mateus, ele já tinha falado sobre isso, que é o engano. Ele disse, ninguém vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A volta de Cristo. Sem que primeiro venha a apostasia. Opa, então perceba duas coisas. Antes da volta de Cristo, nós vamos ter engano que provocará a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade. Aqui não se refere em si a uma pessoa, mas a um sistema. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, a oposição, haverá um engano, haverá apostasia, que se coloca frontalmente contra Deus. E eu destaquei aí a palavra Deus nesses versículos pelo menos 3 vezes. Ou é objeto de culto, ou seja, objeto de adoração, a ponto de se assentar, no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, Paulo está dizendo que haverá uma apostasia, haverá um engano, e, na verdade, essa proposta que vai ludibriar, que vai enganar, que vai levar as pessoas a uma experiência distante de Deus, é provocada por pessoas que se colocam no lugar de Deus. Entendeu? Então, perceba como isso é bastante sutil, ok? Avançando aqui, no capítulo número 3, na página 41 do Grande Conflito, olha o que Ellen G. White diz. Cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Presta atenção numa coisa. A pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: o que que levou o cristianismo primitivo a pouco receber o paganismo, a ter uma mistura da verdade com o erro? O que que levou a isso? Se você olhar o texto, você vai perceber que existe um elemento decisivo. Porque você pode se fazer a pergunta, pastor, por que a gente se afastou tanto da Bíblia? Preste atenção nesse detalhe, que ele é decisivo para o que aconteceu no afastamento da verdade do passado, no passado, e aquilo que irá acontecer no futuro, antes da volta de Jesus Cristo. Ou seja, aquela semente que foi colocada lá atrás sobre o distanciamento da verdade, a influência do paganismo, teve uma motivação para que isso acontecesse. Nada aconteceu sem propósito, nada aconteceu por acaso. Tá? E vou repetir aqui a tela para que você veja o detalhe. Olha só onde é que está aqui o detalhe. Perceba comigo. Está aqui, ó. Cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis. Pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos em troca. Opa, houve uma troca aí. Houve uma troca da pompa e orgulho dos sacerdotes. Então, o que houve, então, nessa aceitação do paganismo, na aceitação de abrir mão de coisas que estavam tão sólidas, eram tão, diríamos assim,
tão consistentes, eram pilares que se mantinham da verdade, por que se abriu mão? Porque pouco a pouco, e preste bastante atenção nisso, pouco a pouco, aquela igreja pura, verdadeira, ela começou a olhar as suas possibilidades de domínio, de pompa e de orgulho, através do Estado, através do poderio que o Estado, naquele caso, reis, tinham sobre os povos e automaticamente uma espécie de alinhamento. Então, o paganismo se une, entre aspas, com o cristianismo, porque a igreja daquela época passou, então, a flertar com o Estado. Preste atenção numa coisa, amigos. Igreja e Estado são coisas que não se misturam. Nunca essa mistura deu certo e nunca dará certo. Vamos avançar. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos a conversão de Constantino. Então, a preocupação naquela época de muitos cristãos era estar presente no Estado. Então, a suposta conversão de Constantino trouxe várias consequências para o cristianismo. Entre elas, a substituição do sábado para o domingo. Entre elas, a humildade dos líderes da igreja para a arrogância que estava sendo incorporada pelas autoridades que existiam no paganismo, que estavam presentes dentro do Império Romano. Quando olhamos para isso, o Grande Conflito, página 41, diz: esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia, como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Então, se alguém perguntar para você como foi desenvolvido o homem do pecado, que automaticamente promovia o engano e gerava apostasia, quando o paganismo e o cristianismo deram suas mãos e começaram, então, a sua caminhada juntos. No Grande Conflito, página 43, ela diz: a fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e supridas. Sacerdotes e prelados, sem escrúpulos, interpretavam-lhe os ensinos de modo a favorecerem suas pretensões. O que me chama a atenção aqui é o que as Escrituras é capaz de fazer com o homem e com Deus. Aqui diz que a Bíblia exalta a Deus e coloca o homem finito em sua verdadeira posição. Amigos queridos, quando a Bíblia ela é retirada do seu lugar, a gente não tem uma noção completa, ou melhor, uma visão clara de quem é Deus, e automaticamente, quando nós não temos essa visão clara de quem é Deus, nós não vamos também saber qual é a nossa posição. Para deixar isso bem claro, é importante declarar que, quando nós temos esse livro em nossas mãos, nós sabemos quem nós somos e nós sabemos quem Deus é. Tire a Bíblia do centro da nossa vida e teremos uma péssima compreensão de quem é Deus e de quem somos nós. Por quê, pastor? Porque é a Bíblia, é a Sagrada Escritura, que diz exatamente quais são os planos, os sonhos, os desejos, qual é a vontade estabelecida por Deus para a família, para o casal, para o homem, para a mulher, para o filho, para a sociedade e para todos nós. Tire a Bíblia do centro da vida, da igreja, da família e do homem, e nós seremos homens e mulheres incompletos. Homens e mulheres incompletos.
Quando nós voltamos para o texto, nós percebemos que as Sagradas Escrituras deveriam ser ocultadas, as sagradas verdades que estavam nas Escrituras, ou suprimidas. Ou seja, nem tudo deveria ser dito, ou muitas coisas deveriam ser ocultadas. Quando você vai para Daniel, no capítulo 7, e no versículo 25, você vê que o poder do chifre pequeno, que é a mesma coisa do homem da iniquidade, que é a mesma coisa da apostasia, foi apresentado com as seguintes letras: ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Eu fico impressionado como esse texto de Daniel 7, 25 completamente se harmoniza com a segunda parte do texto em tela, que diz: a Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. Profetizado por Daniel, o chifre pequeno, ele muda, ele altera, porque ele fala contra Deus. E, ao mesmo tempo, ele provoca perseguição, que é a opressão de todos os santos. Agora, entre as coisas que nós podemos perceber, nós vemos novamente esse elemento que se repete. Ao flertar com o Estado, por sede de poder, a igreja entrou em apostasia. E aqui diz: inspirados pela ambição e sede de poder, ou do poder, perceberam que se o mesmo dia fosse observado, e aqui fala da mudança do sábado para o domingo, tanto por cristãos como pagãos, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim adiantaria o poderio e glória da igreja. Você consegue ver quais são os contornos que se desenham em relação à união da igreja com o Estado? Você consegue ver qual é a motivação que está por trás da guarda do sábado, do domingo, em detrimento da observância do sábado? Inspirados pela ambição e também pela sede de poder. Amigos queridos, é extremamente tentador para a igreja se aproximar do Estado. Foi no passado e é no presente. A igreja precisa ter poder. A igreja depende de poder, mas o poder que essa igreja deve buscar sempre deve ser o poder do alto e não o poder daqui da terra. A igreja deve ter, sim, sede de poder, mas não sede do poder do Estado, mas sede de poder de Deus. A igreja não pode imaginar que ela, ao se alinhar com o Estado, terá todo o poder para a pregação do Evangelho e fazer com que o reino cresça. O que faz o reino crescer é todo o poder do céu em sua vida, através da pessoa do Espírito Santo, que é o genuíno capacitador e é o genuíno originador do verdadeiro crescimento dessa igreja para a glória de Deus. Não existe fonte de poder que faça genuinamente essa igreja crescer, a não ser o poder que vem do alto. Qualquer outro poder que queira influenciar a igreja que não seja o de Deus, irá manipulá-la, irá dirigi-la para um estado humano que a igreja ela não tem essa qualificação, essa qualidade humana. A igreja, nós somos corpo de Cristo, e se essa igreja tem um cabeça, essa igreja, o cabeça não está no Estado. O cabeça da igreja está em uma pessoa. O cabeça da igreja é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você crê nisso? Você acredita nisso? Não pense, meus amigos queridos,
que o Estado fará a diferença nessa igreja. E não existe um Estado cristão. Se a igreja abrir mão das Escrituras para flertar com o Estado, ela vai perder o seu propósito. Olhando para a experiência igreja e Estado, o que levou à apostasia? Não foi algo que aconteceu no vácuo. Foram as motivações dessa igreja. Por poder, por honra e por glória. Abriu mão, inclusive, das verdades essenciais para exercer influência na sociedade. Se nós queremos exercer influência na sociedade, nós não podemos ir para o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2. Se nós queremos exercer poder nessa sociedade, volto a repetir, não é flertar com o Estado. A gente tem que ir para Atos 2, onde nós buscamos poder do alto. Quando nós avançamos um pouco mais no capítulo de número 2, no capítulo número 3, na página 43 do Grande Conflito, diz assim: nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eram estes ciosos da honra de Deus e crendo que sua lei é imutável, zelosamente perseveravam a santidade de seus preceitos. Quando nós olhamos para o livro de Daniel e para o livro de Apocalipse, nós vamos perceber nesses livros 3 referências ao domínio de uma igreja que se afastou das Escrituras. A primeira passagem é Daniel 7:25, que diz: falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. A mesma profecia é apresentada agora não em tempos, mas em meses, de acordo com Apocalipse 13, verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Agora perceba que Apocalipse 13 dá ênfase em meses, Daniel 7 dá ênfase ao tempo, e quando nós olhamos para Apocalipse 12, fala agora de dias, que em profecia significa anos. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Perceba uma coisa. Paulo, em Tessalonicenses, no capítulo número 2, fala sobre a apostasia. Depois ele fala da apostasia e também fala de um período em que essa apostasia iria acontecer. Embora Paulo diga que esta apostasia já estava acontecendo em seus dias, ela ocorre posteriormente de forma muito mais intensa e no período estabelecido dentro do livro de Daniel e Apocalipse, que começaria no ano 538 até 1798. Eu não vou tratar agora disso, tá? Mas aqui é somente para que a gente esteja esclarecido de quando isso ocorre. No Grande Conflito, página 46 diz: o acesso da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da escura Idade Média. Quando as Escrituras, preste atenção nisso, quando as Escrituras são suprimidas e o homem vem a considerar-se supremo, só podemos esperar fraudes, engano e aviltante iniquidade. Perceba quando nós rebaixamos as Escrituras, quando nós colocamos a Bíblia em um segundo plano, quando nós não damos à Bíblia o valor e a centralidade que ela deve ter, e aqui vem um pensamento. Repita comigo. Quando a Bíblia não está no centro, tudo fica fora do lugar. Quando a Bíblia
não está no centro, tudo fica fora do lugar. Toda apostasia, todo o afastamento dos sonhos de Deus para nós, para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa existência, é consequência de um afastamento progressivo das Escrituras. Nós nunca podemos ser aquilo que Deus sonha e deseja para nós, como igreja, como família, como indivíduos, como pessoas, se a Bíblia não for para mim e para você, lâmpada para os meus pés e luz para meus caminhos. A Bíblia precisa não estar somente diante de uma tela de computador. Não pode estar nas páginas que estão diante dos meus olhos. A Bíblia, ela tem que entrar em cada camada do nosso ser. Em cada camada. Alcançar a nossa mente de forma tão profunda, tão prazerosa, tão consistente, tão real, que os nossos pensamentos sobre qualquer assunto, nossa posição sobre qualquer tema, não seja difícil a gente ter, porque já temos a mente e o coração saturado pelas Escrituras. As Escrituras têm que estar transbordando em nossa mente. A tal ponto, quando alguém perguntar o que você pensa sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, a gente já tem nas Escrituras na mente. A gente já tem muito claro Gênesis 1 e Gênesis 2. A gente tem muito claro a declaração de Jesus em Mateus, quando diz que no princípio o Criador fez homem e mulher. Isso é muito claro. A respeito do tempo do fim, nós não vamos ficar ansiosos, nós não vamos ficar especulando uma coisa e outra. Nós teremos as Escrituras de forma tão clara em nossa mente que nós não vamos ser reféns de vídeos de WhatsApp, nem de vídeos que falam, ou de doutrinas, ou de crenças que falam sobre chip ou coisa parecida, porque a nossa mente já está esclarecida. Gaste tempo com as Escrituras. Faça aquilo que Cristo fez. Todas as vezes que foi tentado, está escrito. Por que está escrito? Porque lia, porque memorizava, porque internalizava, porque as Escrituras estavam aqui dentro, cravadas em seu coração. Eu quero fazer um apelo a você. Escute sermões. Participe de semana de orações. Se envolva na igreja. Mas nunca deixe de ter o seu tempo com as Escrituras. Porque se há um momento em que Deus te fala, é quando você, esse momento com Deus, abre as Escrituras e diz para Deus, fala comigo, Senhor. E não se esqueça que a Bíblia não é um livro só para ser lido, é para ser pesquisado, é para ser estudado, é para ser analisado. Você não tem que ter pressa. Martim Lutero diz em sua biografia que ele passava horas e dias estudando um versículo apenas. E lembre-se de uma coisa, você nunca terá uma vida cristã profunda se o seu contato com a Bíblia for superficial. Você nunca terá uma vida cristã profunda se a sua experiência com as Escrituras for superficial. Crentes que se envolvem superficialmente com a Bíblia têm uma vida cristã superficial, mas crentes que têm um contato profundo com as Escrituras terão um cristianismo profundo. Avançando mais um pouco, quando nós olhamos o capítulo número 3, vemos uma experiência muito triste. Quando o Papa Gregório, ele teve uma experiência com o rei, o imperador alemão Henrique IV, quando o Papa declarou que o poder da igreja
deveria estar presente para demover reis e para estabelecer as lideranças na própria igreja e fora da igreja, no Estado também. E esse rei alemão, Henrique IV, ele discordou, e quando ele discordou, ele foi ameaçado de perder o seu trono, e quando foi ameaçado de excomunhão pela igreja, ele foi com sua esposa e com um servo até Caraçossa, se eu não estiver enganado, onde o Papa estava residindo, ficou 3 dias fora do palácio, jejuando, pés descalços, na neve, para depois de 3 dias ser recebido pelo Papa, porque foi ameaçado de excomunhão. É lamentável nós vermos que aquilo que aconteceu, o passo que a igreja deu em direção ao Estado, à monarquia, ao governo político, levou a situações extremamente graves e sérias. A igreja não foi chamada para ter um domínio da terra, porque o próprio Jesus Cristo disse assim: o meu reino não é daqui. O meu reino não pertence a este lugar. Quando nós não temos consciência disso, a igreja e o cristianismo podem fazer coisas absurdas. Avançando mais um pouco, quais foram as influências também que, além dessas, a igreja sofreu? A igreja também teve influência das escolas gregas de filosofia, que misturou agora nós tivemos a primeira mistura, que foi Estado com a igreja, agora a filosofia fazendo parte da crença, do conhecimento, da doutrinação da própria igreja. E aí nós vemos na página 49 o seguinte: mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido atenção e exercido influência na igreja. Erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. E aqui ela cita um desses erros graves. E qual foi esses erros graves? Destaca-se, entre outros, o da crença na imortalidade natural do homem e sua consciência na morte. E nós sabemos que isso é uma influência grega, que vem de Platão, que ele acreditava que a alma era imortal, que o ser humano era imortal. Então perceba que você pergunta: pastor, mas qual é a relação que existe entre a imortalidade da alma e o que é que nos ameaça? Pode nos ameaçar. Bem, a imortalidade da alma, ela lança praticamente 3 coisas. A imortalidade da alma, ela lança base para pelo menos 3 coisas. Primeiro, a intercessão de pessoas que já morreram. A segunda, a doutrina da recompensa ou da punição, ou céu ou inferno. E a terceira, as bases do espiritismo. E vendo aqui algo que me chama muita atenção e permita dizer para vocês, é que se não existe a mortalidade condicional da alma, como nós estamos estudando esse trimestre, se isso não existe, toda a doutrina e crença, 28 crenças do adventismo está completamente ameaçada. E nós cremos que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando o homem morre, verdadeiramente ele morre. Mas só existe uma maneira de ter vida eterna, que é aceitando Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Avançando no estudo e concluindo o estudo de hoje, eu queria aqui compartilhar algumas coisas com vocês. A primeira é a experiência de Denis da Mota. Ele era um cristão de outra denominação e ele passou então a estudar as Escrituras. Com afinco, com entrega, ele e a esposa. E ele viu que algumas coisas que ele acreditava não se harmonizavam com aquilo que ele estava lendo nas Escrituras. E um dia, ele passava várias vezes ali em Tatuí, em frente à Igreja das Mangueiras, no interior de São Paulo. E quando passava em frente a essa igreja, a esposa dizia para ele: nós temos que vir a essa igreja. E ele não queria.
mas nós temos que vir. Ela olhou o horário e viu que o culto de quarta-feira, 7h30 da noite, estava acontecendo. E um dia, eles desceram do carro, no horário do culto, entraram na igreja, e ele disse: Deus, o Espírito Santo, me dirigiu às Escrituras em primeiro lugar, e depois me dirigiu à igreja. E olha o que aconteceu. Ele disse, na noite que ouviu aquela pregação, ele disse: o que chamou minha atenção foi a ênfase puramente bíblica e a clareza com que textos e contextos foram apresentados, não deixando espaço para achismos ou conjecturas do pregador. Você sabe qual foi o resultado? Que o Denis da Mota e a sua esposa, ambos foram batizados na igreja adventista do sétimo dia, porque ele foi guiado pelo Espírito à palavra e depois foi guiado pelo Espírito a uma experiência mais ampla da palavra. Eu queria concluir dizendo o seguinte, amigos: Deus não tem compromisso com as palavras do pregador. É o pregador que deve ter compromisso com a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com as palavras do pregador. É o pregador que deve ter compromisso com a palavra de Deus. Aqui em Oséias 4, versículo 6, diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. A Bíblia diz que nós devemos ter conhecimento. E conhecimento das Escrituras deve sempre estar aliado ao conhecimento de Jesus Cristo. Porque ele disse: são as Escrituras que testificam de mim. Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O salmista diz: como manterá puro o jovem o seu caminho, observando, segundo a palavra. A palavra. Ensina o quê? O que que Paulo disse para Timóteo? Ensina o quê? A palavra. A palavra. Quanto mais tivermos uma experiência real com Deus e com sua palavra, mais teremos um cristianismo genuíno, cheio de poder e de graça. Nunca tire a palavra do centro, porque quando você ler a palavra, ela sempre vai demonstrar que o centro da sua vida é Cristo. E nele está todo o fundamento da família, da igreja, da nossa existência. Feche seus olhos agora onde você estiver e vamos falar com Deus agora. Bom Deus e bom Pai, que nosso coração seja teu sem reservas. Que a gente tenha um tempo tão profundo com o Senhor que possamos dizer: fala, Senhor, porque teu servo ouve. O grande conflito tem no centro a nossa mente, mas também tem no centro a palavra. Que nada nessa vida arranque de nós esse livro tão precioso e tão inspirado. Que todo o fundamento da nossa existência venha da rocha da nossa salvação, que é Cristo, e de cada palavra de Cristo, que enviou o seu Espírito para inspirar os escritores, porque a gente sabe que o autor é o Senhor, para que vivamos todos os planos que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Pastor Lucas, e quanto o senhor pregava,
um texto vinha à minha mente. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu, caiu, a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa e na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esta mensagem, pastor, que o senhor prega hoje, ela é a mensagem distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A diferença da pregação da Igreja Adventista está em revelar os juízos de Deus e a extensão de todo o grande conflito que envolve a redenção do ser humano e a confirmação da justiça do nome de Deus. E isto é lindo, pastor. É lindo porque, inclusive, todos os líderes da igreja e membros deveriam refletir por que que nós somos uma instituição religiosa apolítica. Você não vai ver pastores adventistas envolvidos com política, sendo deputados, sendo qualquer outra coisa, porque nós pretendemos estar separado dessas coisas, não por causa da corrupção delas, já está comprovado, né, pastor? É porque se unir a isto, a igreja será corrompida, como foi na Idade Média. Então, é por isso que a igreja mantém todo esse cuidado dessa separação tão peculiar, que nós cuidamos com muito carinho disso, com respeito a todos que fazem parte do mundo político, que fazem parte do Estado como alguma função, nenhuma consideração de juízo em relação a isso. Mas é que essa união não é permitida pela palavra. E é lindo ver o senhor falar isso aí, pastor. É lindo demais. Obrigado. Mais uma vez eu agradeço pelo privilégio de estar com vocês. E amanhã, sexta-feira, a gente conclui. Pastor Wagner, muito obrigado pelo convite. Você sabe que pode contar comigo. E ore por mim, por minha vida, pelo meu ministério, porque eu quero ser um pastor comprometido com a palavra. Com a palavra. E quero dizer para vocês, amigos, que onde nós tivermos um ministério e uma igreja comprometida com a palavra, Cristo será exaltado, porque não dá para separar Cristo das Escrituras. Hoje, vivemos em uma época em que alguns querem separar ou Jesus ou doutrina, ou Jesus ou Escrituras. Isso não tem cabimento nenhum, porque as doutrinas dizem como Cristo age em nossa vida e quem é Cristo para nós. Quer saber como Cristo nos salva? Vá para a doutrina da salvação. Quer saber como Cristo vai voltar? Vá para a doutrina dos eventos finais. Quer saber como Cristo nos santifica? Vá para a doutrina da salvação. Quer saber como Cristo fala com a gente? Vá para a doutrina da revelação. Então, não dá para separar a doutrina de Cristo, porque a doutrina testifica de Cristo. Obrigado, pastor. Se a gente continuar aqui, já vai ser outra pregação, viu? Muito obrigado, gente. Tenham um ótimo dia a todos vocês. É exatamente isso, pastor. A gente vai entrar em temas aqui extraordinários. Eu tenho 4 coisas para dizer para o senhor, pastor. Eu amo o senhor mesmo. Eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus, pastor. E eu creio mais em Deus porque o senhor existe, não? Amém, amém. Você sabe, Wagner, que a recíproca é verdadeira, viu? A recíproca é verdadeira. Não somente para você, mas para todos os membros da sala 57. Deus abençoe vocês, gente querida. Tenham um ótimo dia.
Bom dia, meu querido. Um grande abraço. Isso que o pastor Lucas disse é extremamente importante. Quando você vê Atos 2, a igreja era poderosa na doutrina. A igreja do Espírito Santo, Atos 2, era poderosa na doutrina. Leia Atos 2, 42 a 46. Era uma igreja que sabia que tinha raízes profundas nas Escrituras. Você que é membro de uma outra igreja, que está falando assim, rapaz, onde é que essas coisas estão escritas? Está na Bíblia isso? Esta é uma pregação que só a igreja adventista faz. E curioso, né? Está tudo na Escritura. Então, quando a gente prega sem entrar nesses assuntos, o evangelho fica soft, leve, agradável, absolutamente ajustado à minha vida. Aí acaba com tudo, né? Porque, como o pastor disse, não é o evangelho que tem que se ajustar à minha vida. Sou eu que tenho que me ajustar ao evangelho. E quando essas pregações são retiradas do rol da ministração das verdades bíblicas, eu tenho um evangelho absolutamente ajustável às minhas necessidades. Se eu quero ser homossexual, tem uma Bíblia para homossexual. Se eu quero ser surfista e manter o meu estilo de vida surfista, de boa, com uma prancha como púlpito, tem uma Bíblia para isso. E aí vai, sabe? Aí a Bíblia perde o poder de padronizar, de estabelecer limites, e aí eu ajusto o evangelho à minha vontade e cada um tem um Cristo diferente. Quando estas verdades são retiradas do bojo da pregação, então a Bíblia é novamente adulterada. Por isso a igreja adventista, amigo, preserva a Bíblia como centro do culto e a completa desassociação do Estado. Deus seja louvado por isso. Falando em palavra, vamos louvar a Deus, né? Eu vou colocar aqui um hino, espero que dê tudo muito certinho. Acredito que a esta altura vai dar. É um hino que exatamente fala sobre a palavra. Só um minutinho. Deixa eu voltar o meu recurso aqui. Pronto. Tua palavra é luz, tua palavra é paz. Vamos lá? Medite nisso. Tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar
Amém? Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso, em meu viver, quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Venha ajudar, meu Deus. Cláudia Mara. Bom dia. Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom dia, garotão. Tudo bem? Tudo. Cabelão bonito, hein? Tá arrumado aí, rapaz. Já passou perfume? Você parece que tá bem cheirosinho. Isso é cheiroso, pastor. Esse aí é bem vaidoso. Esse aí cuida. Tomou banho, o cabelão chega a estar arrumado. Cláudia, tudo bem? Como é que é o nome desse menininho? Apresenta ele pra gente. Ele é o Victor, é meu filhote, tem 9 aninhos. Esse 9 é anos. Você tem mais filhos? Eu tenho 5 filhos, pastor. 5 filhos. Fala o nominho dele sem deixar ninguém para trás, porque senão eu vou ficar chateado. A mais velha é a Aline, daí tem o Matheus, daí vem o Victor, daí vem o Brian e a Alicia, que é a bebezinha. Alicia está com quanto tempo de vida? Ela está com uns 2 e 8 meses, mais ou menos. Ela faz 3 aninhos em março. Um bebezinho aí. É. Né? Que legal. Você mora em qual estado do nosso grande Brasil lindo aí? União da Vitória, no Paraná. No Paraná. Muito bem. Você já morou em Santa Catarina, voltou para a União da Vitória, sua vida teve um monte de idas e vindas, né? Isso. Até você encontrar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, até você encontrar a Sala 57, e nesses próximos momentos nós vamos passar por essa trajetória, lembrando que a gente vai usar mais a segunda parte, lembra disso? Então essas primeiras informações, elas devem ser mais rápidas mesmo, tá bom? Sim. Você teve uma infância com pais muito cuidadores, né? Não faltava nada para você, mas você sofreu um abuso sexual quando criança ainda, né? Nós estamos falando sobre isso porque esse já é um conteúdo público na sua família, também já é um conteúdo público na rede da internet, então podemos falar tranquilamente sobre isso. Com que idade você sofreu abuso sexual, filho? Eu assim, ó, pastor, eu lembro que eu devia ter uns 5, 6 aninhos, nessa idade, mais ou menos. E você sofreu abuso de um tio seu, inclusive já faleceu, né? Isso, já é falecido. Isso. E nessa questão do abuso, ele ameaçava você, né? Se você contasse para alguém, como é que foi isso? Fala um pouquinho para a gente. Sim, eu era muito criança, né? Pastor, não entendia muito sobre isso, né? E como a gente mora no interior, aquela época, né? Tem 43 anos hoje, então era muito pouco falado sobre isso entre os pais. Acho que os pais já faziam isso para preservar a gente, né? Então eu tinha pouca informação. Mas daí ele me ameaçava. Eu sabia que era errado. Eu sabia que ele estava fazendo alguma coisa errada, mas eu não sabia exatamente o que era. E daí ele falava para mim que se eu contasse, né, para alguém, o meu pai com certeza iria fazer alguma coisa, tipo, matar ele. E a minha mãe, ela tinha depressão após parto, ela vivia bem mal, assim, sempre depressiva. E daí ele falava que a minha mãe ia para o hospital de louco. E nós éramos em 4. Eu sou a segunda, tenho o mais velho e desse sou eu. Daí ele falava que a gente ia tudo para um abrigo de criança e eu não queria separar minha família. Eu aguentei tudo quietinha, sempre, nunca contei nada, eu não queria acabar com a vida do meu pai, porque meu pai, assim, sempre foi aquele homem forte, o meu ombro, eu amo meu pai, assim, sempre foi aquela pessoa, um paizão, sempre, até hoje. Seus pais então, ainda são vivos, né, Claudinha? São, graças a Deus. Você me fala sobre o seu pai, que ele não era aquele pai que dava carinho, e era uma característica desses pais mais antigos, né? Eles foram também cuidados com severidade. Isso. E acabava que transferia isso para os filhos quase que naturalmente, como ele só tinha isso, né? A Cláudia viveu, queridos, assim, e crescendo nesse ambiente, né? Com as marcas da violência sexual, e não podendo falar para os pais, ali, pressionada pelo tio, ela cresceu nesse ambiente e ela se via sob pressão nesse lugar, porque ela,
obviamente, se nutria um sentimento muito ruim pelas lembranças do tio, e não podia abrir o coração para os pais, e aquele ambiente da casa acabou ficando muito agressivo para você, e você arruma uma válvula de escape para sair de casa. Você decidiu fazer o quê? Casar cedo, né? Uhum. Eu decidi que eu iria sair porque eu tinha medo de contar para o meu pai e para minha mãe o que tinha acontecido comigo. Eu tinha medo da reação do meu pai. E eu não queria que nenhum mal acontecesse nem com ele, nem com a minha mãe, nem com a minha família. Então, eu sempre fui muito família, eu sempre preservei o que eu pude pela família, sabe? E daí eu peguei e pensei, então eu vou casar, vou sair de casa. Daí foi o que eu fiz. Daí eu estudava na escola, conheci uma pessoa que ele já era quase de maior, já trabalhava fora, então ele já era responsável, né? E eu era bem de menor, mas eu tinha uma cabeça muito adulta para minha idade, sabe? Eu tinha ali meus 12, 13 anos quando eu comecei a namorar com ele, mas eu tinha uma cabeça muito adulta, eu não era criança, eu não tinha cabeça de criança, sabe? Você vai ver que a Cláudia, querido, você que está conosco, comete alguns erros muito sérios na vida dela, em função dos traumas lá no original da violência sexual, porque ela tenta sair desse ambiente casando-se. Casa cedo demais. A Cláudia teve o primeiro filho com 16 anos e o segundo com 18. E a ideia dela era a seguinte, conversando com ela, eu vou me casar e aí quando me tornar adulta eu me separo, vou ver minha vida. Quer dizer, a válvula de escape para sair daquele tormento emocional era exatamente o casamento. Só que com 18 ela já teve o segundo filho. E aí ficou presa nessa relação. Esse marido com quem ela viveu uma boa parte da trajetória dela, se tornou alcoólatra e, por fim, eles se separaram. E como fruto disso, desse trauma que a Claudinha carregava, obviamente essas marcas estão dela até hoje, ela teve muita dificuldade de consolidar um relacionamento com pessoas. Sabe por quê? A gente não vai entrar nesses relacionamentos, não é nenhuma intenção nossa, mas eu quero trabalhar com a Cláudia e com você agora. Cláudia, você disse que se você tivesse conhecido Jesus antes, o seu primeiro relacionamento teria sobrevivido. E você não teria errado nos outros que você tentou para constituir uma família. Porque você odiava as pessoas. Fala para mim desse ódio que você carregava, porque você chegou a dizer para o seu pai e a sua mãe que você desejava que eles morressem. Como é que era esse ódio dentro de você? Era um ódio muito grande, pastor. Principalmente, eu não podia ver ninguém sorrindo, eu não podia ver ninguém feliz, porque eu não era. Eu me achava a pior das pessoas, eu me achava mais feia, eu me achava suja, eu me achava assim, eu me olhava e dizia, eu sou suja, sabe? Eu não consigo. E eu odiava todo mundo. Mas, assim, algumas pessoas eu sentia um amor, que eram os meus irmãos. Meus irmãos eu amava muito porque quando a minha mãe teve a depressão, eu tive que ajudar ela bastante. Eu ajudei a criar, os mais novinhos eu ajudei a criar. Os 3 últimos ali eu ajudei a minha mãe a criar. Então eu tinha esse amor de mãe por eles, como eu tenho até hoje. A gente se dá muito bem, eu amo muito meus irmãos. Mas assim, eu não conseguia demonstrar, pastor. Eu tinha aquilo dentro de mim, mas eu não conseguia demonstrar. Eu só conseguia demonstrar o ódio, a raiva. Isso eu conseguia rápido, mas era muito fácil. Mas o amor, não. Nunca consegui. Você era muito brava. Você reagia muito bravamente com as pessoas. Qualquer um que ameaçasse você, você já vociferava e reagia agressivamente, né? Eu acho que era uma defesa minha, sabe? Depois que eu fiquei adulta, depois que eu cresci, tudo, eu acho que foi uma defesa minha. Porque daí eu pensava, não vou mais deixar fazer o que fizeram, não vou mais deixar. Porque uma coisa bem importante, assim, pastor, o abuso com uma criança, ela acaba com os sonhos da pessoa. Acabou com a minha vida, acabou com os meus sonhos. Para mim, tanto fazia casar com um, casar com outro, sair de casa, viver qualquer vida, porque os meus sonhos tinham acabado ali. Eu não tinha mais sonho nem nada, sabe? Eu só tinha sonho de sair, de fugir. Eu queria fugir para algum lugar, eu queria sumir, eu queria ir para algum lugar que eu não conhecesse ninguém, que aquilo lá eu queria esquecer. Era isso que eu vivia. Tanto é que você me disse que nessa trajetória sua de idas e vindas, de depressão, tristeza profunda, você vai para o mundo e você literalmente se atola em atitudes que são depreciativas, né? Você não tinha uma questão do valor próprio, por isso
Isso fazia com que você conseguisse avançar em determinados lugares que, se você tivesse a mente saudável, você não faria. Tudo isso, queridos, fruto, obviamente, de um trauma no passado, de uma violência, de um corpo absolutamente vulnerável. Ela não tinha como se defender. E a arma que ela encontrou quando adulta é a agressividade, porque com isso ela mantinha preservada essa identidade física dela. Você vê como uma ação dessa, ela é absolutamente destrutiva. E talvez eu esteja falando aqui com alguém que tenha sido abusado ou abusada quando criança, adolescente, ou mesmo jovem, até hoje está acontecendo muito isso, né? E que você foi obrigado a estar em silêncio até hoje, né? E essas coisas reverberam dentro de você, e algumas atitudes que você toma você não entende. Pode ser, amado, deixa eu dizer com certeza para você que existe um vínculo com isso que está guardado dentro de você e que dispara em você determinadas atitudes que tentam proteger você do medo que você teve e que não teve como se proteger. Deixa eu te dar um conselho. Procure um especialista. Procure um bom psicólogo cristão, homem que entende, uma mulher que entende a palavra, porque ele vai te ajudar. Sabe que sozinho a gente não consegue. É com Deus e com o próximo, viu? Nossa restauração exige Deus e próximo. Então vá fazer isso. A Claudinha sofreu e ainda sofre com isso, muito embora hoje esteja bem mais acomodado, tudo isso por conta da experiência dela com Deus, que é a nossa verdadeira liberdade. Bom, você vai indo, dentro dessas relações, você tem a gente não vai citar o caso, mas você tem uma relação com uma pessoa que a mãe desta pessoa lhe apresenta a primeira vez Jesus Cristo, né? Foi a primeira vez que essa senhora bondosamente lhe apresenta Jesus. Foi os avós do Victor, a dona Lídia e o seu Evaldo. São pessoas maravilhosas, são pessoas muito de Deus, eles moram no interior. E eu, quando engravidei do Victor, eu ia bastante lá. E eu amava ir lá porque eles me apresentavam a Bíblia. O seu Evaldo, um homem muito de Deus, o avô do Victor, ele vinha com a Bíblia. E ele disse que orava por mim, para mim se entregar para Jesus. E eu não conhecia, então eu fiquei maravilhada, porque eu nunca tinha ouvido falar em Jesus. Nunca. Eu sempre tinha ouvido falar, né? Eu era católica, então já sabe, né? As doutrinas católicas, tudo, mas em Jesus mesmo, e aquilo me enchia meu coração. E daí, uma vez também, quando eu estava grávida do Victor, eu tive um sonho. Eu sonhei que Deus batia na minha porta, e era um senhor, ele estava vestido assim como um agricultor, e ele tinha um chapéu muito grande, e eu não conseguia ver o rosto dele no sonho, e daí eu não entendia por quê. Daí ele bateu na minha porta, eu estava grávida do Victor, daí ele falou assim, eu falei assim, oi Deus, o senhor veio me visitar, entre na minha casa. E ele entrou, me abraçou, e era um homem, ele tinha assim uma jardineira jeans e um chapéu muito grande. E aquilo me encheu de alegria tanto, 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 porque Deus já estava me chamando. E aquela alegria que eu tive naquele sonho, eu acordei, eu queria aquilo, eu falei, mas aonde que eu vou encontrar isso, né? Mas daí ainda não foi naquele momento que eu me encontrei com Jesus, né? Eu estava ouvindo bastante, mas ainda não foi o momento que eu me encontrei com Jesus. Que legal, né? Você olhar para Deus de chapelão e dizer, Deus, você chegou aqui, que coisa legal isso, né? E ele se apresenta mesmo, né, para a gente. Como ele quiser, ele se apresenta para poder... Porque ela já tinha começado a ouvir falar de Jesus, né? E você ouve falar de Jesus, o pai do Victor... você fica grávida, e o nascimento do Victor foi uma coisa, assim, extraordinária, porque você diz que o Victor, é uma ferramenta de Deus na sua vida, né? Você foi para um exame de rotina, e a médica tomou uma decisão com relação ao nascimento desse garotão lindo aí. Como é que foi isso? Assim, ó, pastor, meus filhos, né, a Aline e o Matheus, sempre foi parto normal, sempre tive uma ótima saúde, graças a Deus. E o Victor foi diferente em tudo. Já na gravidez dele, quando eu estava grávida de quase 6 meses, eu quase abortei ele, né? Daí eu pedi para Deus que eu não perdesse, porque antes de eu conhecer o pai dele, que eu estava naquelas loucuras, e bebedeira, e festa,
eu pedi para Deus que eu queria um filho, um bebezinho para mim cuidar. Se Deus me desse um filho, não me importava o pai, não me importava quem fosse. Eu queria um filho para mim sair daquela vida, para mim ter responsabilidade, parar com as minhas bebedeiras, aquelas coisas. E daí Só um nisso, pouquinho, Claudinho, só um pouquinho. Ô, Vitor, tem uma formiga aí embaixo, onde você está sentado? é, Deixa... Deixa eu te pedir uma coisinha. Você fica mais quietinho, meu anjo? Fica. Porque aí, se você mexe toda hora, a gente presta atenção em você e acaba perdendo a palavrinha da mamãe. Tira a formiguinha e fica quietinha aí, tá bom? Vai, Claudinha, diga aí. e daí assim, ó, daí quando eu engravidei dele, teve essa fase de quase abortar ele, daí eu pedi para Deus, daí a única oração sincera que eu fiz na minha vida foi pedir para Deus não me tirar, porque eu tinha entendimento que Deus tirava, né? Não me tira ele. Deixa eu ficar com ele, eu quero cuidar dele, eu quero mudar de vida. Daí parei de beber, engravidei, parei de beber. Daí no dia do parto, não era nem parto, faltava 10 dias para o nascimento dele. Daí eu cheguei e fui de moto, porque eu era motoqueira, né? Andava de moto em tudo. Daí eu fui de moto para a maternidade fazer uma consulta de rotina. E a doutora falou para mim, não sei por quê, mas eu vou fazer tua cesárea hoje. Ela fez uma ultrassom, viu que ele estava bem grande, ele pesava 4,2 kg, 51 centímetros, era um bebezão. Daí ela falou, não sei por quê, mas eu vou tirar essa criança hoje, eu não vou mais deixar você sofrer nem ela. Eu falei, tá, doutora, mas por quê? Tem algum problema? Não, não tem nenhum, mas eu vou tirar. Tá bom. Ela falou, vai lá embaixo, se interna e já fica. E já fiquei. 4 da tarde ele nasceu. E a hora que ela abriu minha barriga, que ela foi tirar ele, ela só falou, meu Deus do céu, o que aconteceu, doutora? Pensei, tem algum problema de saúde, ela não quis me dizer. Ela falou assim, ele tá com o cordão enrolado 3 voltas no pescoço. Se eu esperasse até o final da tua gravidez, talvez ele morresse. Talvez ele não aguentasse. Daí naquilo eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, Deus é maravilhoso. Deus livrou ele 2 vezes na gravidez e no parto. E daí Deus me deu ele, um presente na minha vida. Que daí eu parei de beber, parei com as loucuras, parei com tudo, mudei minha vida. A Cláudia, com o nascimento do Victor, essa libertação que Deus deu para esse garoto logo na gestação e no nascimento, você sabe que esse cordão umbilical assim, muitas vezes prejudica, crianças nascem absolutamente deficientes por isso. Eu vou aqui, já volto, Claudinha, mostrar uma coisa para vocês. Eu acho isso aqui extraordinário, ó. Olha, o guri não tira o olho, não, já bocejou umas 3 vezes. Ei, Estelita, coisa linda, ele prestando atenção aí na reunião da sala, né? Isto é extraordinário, irmãos. Ele está ali, já bocejou, já ligado na sala 57. Isso é um negócio de Deus demais, né? De Deus, eu vejo nesses detalhes, queridos, nesse detalhe, o mover do Espírito de Deus nesse lugar, porque não tem sentido que uma criança nessa idade esteja tão concentrada num lugar como esse aqui, que teoricamente é para adulto, né? Teoricamente, mas não, é para todo mundo, viu? Coisa linda demais, coisa linda, né? Eu não sei você, mas isso me emociona muito, né? Muito. Louvado seja Deus, viu, irmã, pela presença da senhora e dessa criança na sala. Voltando para cá, então, você já estava à procura de Deus, o Vitor vem para a sua vida, ajeita essa questão de você sair do mundo, você encontra uma igreja, está firme nessa igreja, mas você estava já reconstruída de alguns processos difíceis pelos quais você passou, e você estava numa academia, e o seu professor de academia lhe ofereceu um estudo bíblico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E uma coisa curiosa, irmão, eu perguntei para ela se ela sabe como está esse rapaz, mas na época que ele era professor de academia para Cláudia, ele era ex-adventista. Mesmo ex-adventista, Sâmia, ele oferece um estudo bíblico para Cláudia. O resultado foi que você conheceu o Evangelho através de um senhor que deu estudo para você, chamado César, né? Aí você tem o estudo bíblico adventista. E aí você se batizou em que ano, Claudinha? Eu me batizei, pastor, tem 7 anos que eu me batizei, estamos em 2015, né? Em 2015 eu me batizei. 2015. Decidi de seguir e fui, me joguei, amei, porque eu orei muito por isso, né? Daí Deus me apresentou
E assim, de uma forma muito... Não esperava que ia ser na academia. E quando eu comecei a ir para a igreja, quando eu comecei a conhecer Jesus, eu queria mostrar para todo mundo que eu conheci, que eu estava conhecendo. Eu sempre ia para a academia com uma camiseta escrita Jesus, sempre. E daí aquilo chamava a atenção do professor, né? E quando eu passava lá no Estreito, lá em São José, quando eu ia trabalhar, tinha uma placa escrita bem grandona assim, aulas de teologia grátis. Mas eu já trabalhava muito, o Vitor sempre ficava, né, ia para a escola, ficava o dia todo sem mim, eu não queria deixar ele muito tempo, e as aulas eram à noite. Eu sempre falava para Deus, Senhor, eu quero muito estudar, aprender a Bíblia, mas como? Eu não posso vir fazer essas aulas, porque eu tenho meu filho, eu tenho que cuidar dele, eu já trabalho o dia todo. Eu sempre falava com Deus quando eu passava lá na frente. E daí, do nada, assim, na minha academia, o professor oferece esse estudo bíblico, um curso bíblico. Eu falei assim, eu quero. Mas eu nunca imaginei que o professor iria. E daí, quando o professor chegou na minha casa, pastor, assim, eu olhei a atitude dele, assim, eu examinei ele dos pés à cabeça, sabe? Toda a atitude dele, o jeito de falar, aquela calma, aquela mansidão, aquele jeito, aquela sabedoria, como ele falava. E não tinha assim, quando eu fazia alguma pergunta para ele não falava assim, eu acho isso. Vamos ver o que a Bíblia vai responder? Ele abria a Bíblia e me mostrava na Bíblia, aquilo me encantava. Daí eu falava assim, às vezes eu fazia alguma pergunta que ele não sabia. Não, eu vou pesquisar, na semana que vem te trago a resposta. E assim foi. Daí eu me apaixonei pelos estudos, porque eu aprendi, né, a palavra de Deus como tem que ser. E daí orando sempre, daí me batizei. Daí comecei a seguir firme na fé adventista. A Cláudia hoje, ela é casada com um rapaz que ela conheceu ainda bem jovem. E não deu certa relação, eles voltaram a se encontrar tempos depois. Ela disse que queria casar, ele disse, com você eu caso, e realmente se casaram. E hoje ela trabalha arduamente para que o marido dela também, junto com toda a família, sirva ao Senhor Jesus na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a trajetória da Cláudia até aqui. Mas ela disse para mim assim, pastor, eu me batizei, mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa, até que você entrou na sala. Como é que você entrou na sala, Cláudia? Assim, ó, pastor, tem uma irmã da nossa igreja, a Vani. Eu não sei se ela tá aí, mas ela começou a me mandar o link. E a Vani é sempre uma pessoa, assim, muito séria. Ela era uma pessoa, assim, uma irmã amada. Eu sempre amei ela, mas ela sempre, assim, muito séria. Ela não ria muito pouco, assim, não fazia brincadeira, ela era mais bem séria. E daí, um dia ela chegou na nossa igreja totalmente diferente, assim. Ela já estava me mandando os links, mas eu nunca tinha aberto. Ela só me mandava, eu agradecia, mas não abria. Daí porque daí eu pensava, sala 57, mas o que será que é isso? Não me interessei, assim. Só que daí eu comecei a olhar nos status dela, as fotos dela começou a mudar, ela começou a rir mais, E daí ela veio fazer uma pregação na nossa igreja que eu nunca esqueço. Ela começou a falar da sala 57. Ela falou muito aquele dia na pregação. E ela dizia assim: essa sala veio para mudar a nossa vida. Essa sala veio para a gente ser batizado com o Espírito Santo. E ela começou a falar muito Espírito Santo. E ela estava muito feliz. E ela já me deu aquele abraço. Daí um dia ela me mandou assim: eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Eu falei: pai, mas da onde que ela está tirando essas coisas? Daí, quando ela me mandou o link de novo, eu abri o link. Daí eu abri o link, mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção, a tua alegria. Assim, a tua alegria, o jeito de falar. Eu falei, meu Deus, mas que diferente isso. Daí nossa, a primeira vez eu assisti toda, eu gostei muito da sala, mas eu não continuei assistindo, assim, isso já faz um ano e bastante já que ela me mandou, foi o ano passado, na pandemia, isso. Escute aqui, Daí segura, fui. segura, Claudinha. Cíntia Santa Cruz, eu estou vendo você pensando aí dentro do carro, né, Cíntia? Pensando, processando as informações. A Cíntia está lá dentro do carro. A sala, ela acontece em lugares mais... As pessoas se viram para ver a sala, né? Oi, Cíntia, tudo bem? Seu áudio vai estar fechado, só para mostrar você está dentro do carro assistindo a sala. Isso é muito legal, é muito legal. Obrigado, viu? Deus te abençoe ricamente. Você é uma bênção de Deus, viu, menina? Continua firme na fé. Parente, obviamente, da Ela em Santa Cruz, para onde nós vamos, no meio do ano que vem, realizar uma sala 57 lá, vai ser uma bênção.
Inclusive, eu vou esclarecer algumas coisinhas sobre este evento importante da sala que vai acontecer na Itália. Voltando aqui, depois de dar uma olhadinha ali na Cíntia, você percebe a alegria, o que eu gostei, sabe o que foi que você falou para mim? É que a irmã que era séria, que não sorria facilmente, de repente ela começa a sorrir, a ser uma irmã mais leve, né? E começou a dizer algumas coisas que você, mas isso, eu te amo, como é isso? Precisa de mim para ser feliz? O que está acontecendo com essa irmã? Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Mais do que falar da sala, fale, tá bom? Fala da sala. Mas mais do que falar, seja a sala 57, viva. Demonstre os efeitos da sala em você. As pessoas ficarão curiosas. Por que está assim? Aí tem sentido. Agora, se você fala da sala, põe a camiseta e dá problema na sua igreja, não se compromete com a missão, fala mal das pessoas. Ah, meu amigo, isto não funciona, o testemunho é no contrafluxo. Então vai com a camiseta da sala para a igreja, vai para a recepção, faz. Agora deixa as pessoas perceberem, né, que alguma coisa linda está acontecendo com você. Aí você recebe o link, entra, a primeira coisa que você percebe é a alegria da sala, esse processo descontraído que a sala tem, mas ela começou a fazer algumas mudanças na sua vida e também na vida do Vitor, que começou a assistir a sala. Fala para mim dessas mudanças que a sala está fazendo na sua vida, que são lindas demais. Assim, ó, pastor, fiquei muito tempo, sabe? Aquilo fica batendo na minha cabeça, para mim entrar na sala. Mas, assim, eu amamentava ali, eu tinha muita dificuldade de acordar na madrugada. Eu ficava assistindo pelo YouTube, limpando minha casa, escutando, aquela coisa. Só que daí, esse ano, eu tomei uma decisão que eu iria seguir certo, que eu queria assistir, que eu queria aprender mais, que eu queria buscar, porque o negócio... mas o Espírito... Falava-se muito do Espírito Santo. E a gente sempre escuta sobre o Espírito Santo na igreja, mas é uma coisa assim, vou falar bem a verdade para o senhor, que eu pensava, uma coisa muito vaga. Fala-se no Espírito Santo, mas não te ensina como você buscar o Espírito Santo, eu não tinha um real compromisso com o Espírito Santo. E daí esse ano, agora em setembro, eu comecei a assistir a sala certinho, falei, agora eu vou assistir certinho, não vou ficar. Só que no começo eu tinha muito sono, eu dormia, eu até fechava sempre o meu vídeo, acabava cochilando, depois eu voltava, assistia de novo, mas eu não conseguia. Daí eu escutei uma moderadora, eu não me recordo o nome dela, que eu nem marquei, mas eu escutei ela orar, foi dia 16 agora de novembro, eu comecei a assistir a sala em setembro. Mas ainda não era aquele compromisso, aquela coisa, mas eu estava assistindo, já estava me sentindo bem melhor. Mas só que daí, dia 16, ela falou bem assim, essa moderadora, ela disse, foi uma coisa que me chamou muita atenção, ela disse assim, eu não conseguia acordar na madrugada, e eu comecei a orar, pedir para o Espírito Santo que eu queria ser acordada, que eu queria um real compromisso com ele. E eu escutei, ela fez essa oração para o Espírito Santo. Daí eu falei, mas como que é isso? Eu vou fazer também. Quando acabou a sala, eu dobrei meu joelho e falei assim, falei direto, não falei com Deus, eu falei com o Espírito Santo. Claro que a gente sabe que Deus está ali, Jesus está ali, mas eu quis falar diretamente. Eu falei, Espírito Santo, eu quero aprender sobre o Senhor, eu quero viver uma experiência que eu nunca vivi com o Senhor. E eu preciso acordar na madrugada, mas eu quero acordar antes da sala, para mim ter a minha comunhão, primeiramente, e daí eu quero assistir a sala, e eu quero que o Senhor me acorde. E eu quero que o Senhor me acorde entre 4 e pouquinho, para poder ter minha comunhão. Tá, fiz essa oração, e segui o meu dia. Daí, quando foi, na outra madrugada, meu celular despertou, eu não acordei. O Espírito Santo, com certeza, me chamou, eu não acordei. Daí, meu celular despertou 4h30, eu não acordei, não levantei. Mas eu orei, mas mesmo assim eu coloquei o celular para despertar. Então, eu orei, mas não confiei que ele iria me chamar, né? Daí, nisso, quando faltava 3 minutos para as 5, acendeu a luz da cozinha. Quando acendeu a luz da cozinha, eu pulei da cama. Falei, quem que tá acordado? Eu sou a única que acordo na madrugada, eu sou a única que... Não, alguma das crianças, né? Porque o Victor e o Brian dormem no quarto.
eu levantei rápido e dei cara com o Victor na cozinha. Daí, quando eu cheguei, ele, bom dia, com alegria, mãe, um sorrisão. Ele não acorda esse horário e muito menos feliz como ele acordou. Daí ele falou assim, mãe, eu posso fazer um pedido? Eu falei, claro que pode, filho. Eu quero assistir a Sala 57 no meu celular hoje. A mãe deixa? Eu falei, claro que a mãe deixa, pode pegar o celular e assistir. Só que aconteceu uma coisa. Eu sempre mando o link para várias pessoas da minha lista de contato, mas aquela noite eu mandei para o Victor, eu nunca mandei para os da minha casa, eu sempre mandava para os de fora, sempre para os de fora, para os da minha casa eu nunca mandei. E eu não imaginava que o Victor iria pegar o celular dele na madrugada, ia ver o link e ia querer assistir. Daí eu falei, claro que pode, filho, pode sim. Ele pegou e ligou lá e ficou assistindo lá. E eu fiquei assistindo aqui na cozinha. E daí eu me despertei, eu não tive sono aquele dia. Eu assisti a sala toda, não tive sono, tudo. E foi um dia assim. E ele passou um dia muito maravilhoso aquele dia, eu nunca vou esquecer. Ele saltitava de alegria, pastor. Foi aquele dia que eu falei com ele? Foi o primeiro dia que ele entrou que o senhor chamou ele, exatamente. Daí ele... Vitor, você entrou e eu já falei contigo. Sim. Foi legal, né, cara? Foi legal. Eu vi você na telinha, falei assim, rapaz, que menino vai bonito é esse? Duas bilocas bem pretinhas no olho. Eu vou falar com esse rapaz. Ei, Vitor, você está assistindo a sala e você é criança, né? Então você diz, pastor, não consigo ver tudo, mas já estou vendo mais da sala. E o Vitor está sentindo alguns efeitos na vida dele. Eu vou falar sobre esses efeitos agora na vida do Vitor e depois eu volto para a Claudinha. Vitor, você tem percebido na sala algumas coisas, Deus tem mudado algumas coisas em você, está bem feliz com isso. Conta para mim aquele lance do chiclete. Você tinha R$1, você comprou um chiclete. Fala para mim o que aconteceu com aquele R$1 e com o chiclete. Fala aí para a gente conhecer a sua história, vai. Eu tava com R$1 no bolso, aí a gente foi levar o Breto uma vacina. Eu pensei, vou lá no mercadinho comprar chiclete. Aí fui lá, comprei 3 Babalu e um outro chicletinho, que é só pra mascar mesmo. Aí tinha um piazinho lá, que quando eu fui abrir o meu chiclete, ele ficou olhando. Eu pensei, vou dar um melhor pra ele, vou ficar com o outro. Aí depois disso, a mãe já foi lá e já comprou uma caixa inteira. Vocês entenderam o que ele disse? Tinha um piazinho, o piazinho é um menino pequenininho, que ficou olhando para os chicletes que ele comprou. 2 ou 3 babalus, filho? 2? 3. Não, ele comprou assim, ó, 3 babalu, que babalu é mais gostoso, é recheado, babalu mesmo, aquele original, não as imitações, né? E daí ele comprou um outro chicletinho redondinho, bem simplesinho, assim. Daí ele comprou esses 3 babalu para ele, um para os 2 irmãozinhos dele, e o outro ele pegou de troco só para não pegar uma moedinha. Daí, quando eu estava conversando com umas moças, e essa criança estava junto, e eu não vi, nós estávamos ali junto, de repente, assim, eu olhei, ele dando o babalu dele. Eu falei, quantos babalus você comprou, filho? Ele falou, 3, mãe. Daí eu falei assim para ele, você deu o babalu para o amiguinho? Ele falou assim, mãe, porque eu tenho que dar o meu melhor. Eu fiquei com esse outro para mim e dei o melhor para ele porque eu sei que agrada a Deus eu fazer o meu melhor, eu dar o que eu mais gosto. Peraí. Vitor, você tinha 3 babalus e um chicletezinho que não era no mesmo nível do babalu. 2 para os seus irmãos, 1 para você e o chicletezinho que era o troco. E aí você deu o babalu e ficou com o chicletezinho que era o troco. Por que você fez isso? Quando eu comecei a assistir a sala, eu comecei a mudar muito as minhas atitudes. Tipo, eu brigava muito, acordava mal-humorado, qualquer coisinha já estava encrencando. Aí depois que eu comecei a assistir a sala, eu mudei de atitude, comecei a ajudar mais a mãe, não brigar tanto com meus irmãos. E aí, depois que eu comecei a assistir a sala, deu. Você não dá vontade de sair gritando de alegria uma coisa dessa, né? Que criança, é um troço muito lindo. Teve um lance de uma figurinha, cara, que você fez para um amigo seu. Conta aí a história da figurinha. Depois que você começou a mudar, compreender algumas coisas dentro da sua capacidade de entendimento sobre como Deus age, você fez um lance com a figurinha do álbum da Copa do Mundo, muito legal. Conta pra gente. Eu cheguei em casa quinta-feira, ele pediu para eu brincar, eu contei para a mãe, aí ela deixou a gente
brincar, ele veio. Aí tava com uma figurinha lá e ele perguntou, você tem a tesoura da Inglaterra? Aí eu falei, não, mas vou perguntar na escola. Cheguei na escola, fui direto perguntar lá. Essa figurinha aí nem eu tinha. Aí fui perguntar pro Eliezer. Na primeira já ele tinha, era a única que ele tinha. Aí troquei. Aí quando eu cheguei em casa, já fui direto lá bater no portão dele. E aí, o que você fez lá no portão dele? Chamei ele e falei, ó, Breno, encontrei a figurinha que faltava pra você completar. Perguntei primeiro se ele já tinha achado. Ele falou que Olha, não. calma. Aí eu falei, então toque, que eu achei a figurinha. Ele falou que ia me dar o bolinho inteiro dele, que eu fiquei com 9. E essa figurinha você não tinha no seu álbum também? Não. Aí você pega uma figurinha que você não tinha no seu álbum, vai lá na escola, consegue, traz para o seu coleguinha e entrega para ele. Ele completa o álbum dele. O seu não ficou completo. Você ia ter que conseguir a figurinha depois. Mas Quando a você... felicidade foi a mesma, como se eu tivesse completado o álbum. Que coisa, né? A felicidade foi a mesma, a sensação que você teve é como se você mesmo tivesse completado o álbum. Sim. Vamos terminar a sala, irmão? Vamos para a rua? Vamos trabalhar? Vamos? Acho que já deu, né? Não precisa nem falar mais nada hoje, né, Francisquini? Precisa? Eu entreguei a figurinha e era como se eu tivesse completado o álbum. Sentimento nobre de um coração que está começando a entender o processo da real entrega, irmãos. Quando a gente está com Cristo, a gente não entrega o resto. A gente entrega o melhor que a gente tem. Sabia que ontem eu fui tentado? A minha natureza carnal ontem, fui tentado. Eu estava na padaria, Vitor, e aí na hora que eu entrei, tinha uma senhora pedindo dinheiro, sabe? Pedinte mesmo. E eu não tinha dinheiro na carteira mesmo, mas eu tinha condições de comprar. E eu fui lá, comprei um lanche para ela, bem legal o lanche. E bem próximo do caixa, tem um lugar onde fica suco. Sucos grandes e pequenos. Aí eu passei e catei um suco pequeno. E fui levar para ela. Antes de chegar no caixa, o Espírito Santo falou assim, tem certeza? Um suco pequeno? Tá bom, Espírito Santo. Aí eu voltei e peguei o suco grande. Eu podia dar o suco grande. Mas nós temos uma tendência ruim no coração da gente de não entregar tudo. Sabe por que você, amigo, e eu talvez não sejamos felizes na vida cristã? Porque a gente fica negociando nossa entrega para Deus e a gente só entrega aquilo que é confortável. Entrega tudo, irmão. Entrega tudo. E aí você vai ver Deus agir de forma extraordinária. Você ficou feliz com a felicidade dele, filho? Sim. É. E aí você vai completar o seu álbum ainda? Vou tentar. Porque acabando a Copa, não sei mais pacotinho de figurinha. É verdade. Mas o seu álbum já está completado na felicidade do outro, né, filho? Que legal. Continua assistindo a sala, tá bom? Não deixa de assistir, não. Viu? E Deus vai continuar a obra que Ele está iniciando na sua vida. Viu, filho? Claudinha, você era brava com seu marido, né? Você disse que mudou o seu jeito de tratar seu marido. Como é que foi isso? Porque eu assisti o teu testemunho pessoal, fora da sala, eu assisti, eu me emocionei muito, chorei muito, porque o teu testemunho é lindo, o Senhor é maravilhoso, eu vejo muito Jesus no Senhor, eu vejo muito o Espírito Santo no Senhor. E quando eu comecei a ver as homenagens que o Senhor fazia para sua esposa, para Ana, que eu admiro muito ela, acho ela uma mulher maravilhosa, acho ela uma mulher linda, eu gosto muito de ver vocês dois juntos na sala. E quando o Senhor começou a falar da Ana, o jeito que o Senhor começou a falar dela, eu comecei a olhar para o meu marido de forma diferente. Que como eu nunca lutei, né, por relacionamento nenhum, nunca não conhecia Jesus, eu falei, agora eu conheço, mas agora eu conheço o Espírito Santo, e agora eu vou lutar de mãos dadas com o Espírito Santo. E ali eu comecei a amar mais meu marido, eu comecei a olhar ele com outros olhos. Hoje em dia mudou muito, mudou dentro de mim, pastor.
Muita coisa mudou dentro de mim, sabe? Ainda tem muito pouco tempo, talvez, para as pessoas notarem, mas eu não quero, assim, claro, as pessoas têm que notar a diferença em você, mas eu quero buscar muito, muito, muito para me mudar muito, pastor, porque eu precisava. Eu tratava meus filhos só nos gritos, pastor. Se eu estivesse em casa, chegava da igreja gritando com eles. Eu não tinha o mínimo de paciência, sabe? Uma coisa assim, parecia que eles só escutavam se fosse nos gritos. E daí isso começou a mudar muito. Você disse, pastor, eu quero parar de apertar meus filhos. Como é que era isso, filho? Porque eu ia na igreja com eles, eles não paravam. São 3, né? Tem o Victor, daí tem a Alicia, que é bebê praticamente, o Brian vai fazer 5 aninhos agora. Então, eles não param, a tendência da criança. Eu não entendia, porque quando eu era criança que eu ia na igreja, a gente não podia se mexer na igreja. Na época era falta de reverência. E a minha mãe sempre levou a gente desde pequenininho para a igreja. A mãe sempre ensinou. Eu que não quis seguir, mas a mãe sempre ensinou. Então, daquilo me deixava muito nervosa, porque eu não queria que eles fizessem bagunça na igreja, não queria que eles tirassem atenção, porque para mim isso é falta de reverência. E eu levava lá para fora, eu brigava, tanto é que o Brian, agora eu estou reconstruindo essa imagem de Deus, de igreja, porque ele não queria mais ir para a igreja. Eu não quero mais ir porque você só briga comigo, ele falava, sabe? E aquilo me doía, mas eu não conseguia mudar. Daí, quando eu comecei a ter um relacionamento com o Espírito Santo, quando eu comecei a orar mais, pedindo a orientação do Espírito Santo, pedindo a ajuda dele, quando eu vou para a igreja agora, eu oro em casa antes de sair, peço que o Espírito Santo me acompanhe, me ajude com as crianças, que eles se acalmem, que eles fiquem calmos na igreja, que eu consiga, né? Mas sabe, pastor, é incrível. Esse aqui não, o senhor viu que ele não para, sabe? Mas ele agora, sábado passado, assim, foi de poucos dias para cá, sábado passado, os 3 ficaram tão calminhos na igreja que eu fiquei assim, ó, meu Deus, por que eu não pedia para o Espírito Santo antes, a ajuda dele, a companhia dele, por que eu não pedia? Eu tentava fazer as coisas tudo sozinha, pastor. Eu não sabia ser mãe. Você deu um beijo no seu filho recentemente. Como é que foi? Porque, como eu te falei, como eu caí no mundo, então a minha mãe praticamente criou meus filhos. Eu louvo muito a Deus pela vida dela, por ter criado meus filhos, sabe? Os meus 2 mais velhos. E a minha relação com o Mateus é uma relação que era pé de guerra. Nós não podíamos se enxergar dentro de casa, era só briga, 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 sabe? Só que ele tem uma namorada que eu amo muito, é uma filha para mim, uma menina de ouro. E eu comecei a cativar ela para tentar me aproximar do Mateus, sabe? E eu amo muito ela, mesmo de coração, é uma filha. E eu comecei a agradar muito ela. Ela vem, eu faço de tudo, eu levo as coisinhas na mão, eu levo iogurte, eu levo frutinha, eu agrado ela um monte, sabe? Porque eu já orei muito e eu entendi que ela vai ser a esposa do Mateus. E daí eu comecei a agradar muito e um dia ela me surpreendeu. Ela falou para mim assim, ela me mandou mensagem, falou para mim, eu quero ir na igreja com você amanhã. E eu não convidei, pastor, eu nunca convidei ela para ir na igreja. Eu comecei a chorar, eu falei, mas meu Deus, eu nunca convidei o Mateus, eu vivia convidando, meu esposo eu vivia convidando, é sempre não na minha cara, sempre não na minha cara, sabe? Eu falei, por que ela quer ir na igreja? E por que o Mateus não quer ir? Por que o Jonathan não quer ir? Daí eu entendi que era o cuidado que eu tinha com ela. O cuidado que eu tinha com ela não era o mesmo com o Mateus, não era o mesmo com o Jonathan. E isso começou assim, sabe, me maltratar muito, porque daí eu comecei a ver os testemunhos na sala de várias pessoas que estavam dentro da igreja, trabalhando muito na igreja e que perderam sua família. E eu sempre entendi isso, que o meu primeiro ministério é a minha casa. E que nem todo mundo fala a dificuldade que tinha de pregar na rua, de abraçar uma pessoa alcoolizada, um viciado. Eu não tenho essa dificuldade, pastor. Eu chego aonde for, eu abraço o viciado, eu oro com ele. Eu vou onde for, eu oro onde eu for, eu falo de Deus, eu não tenho vergonha. Mas dentro da minha casa eu não conseguia, pastor. Eu não conseguia ter uma atitude bonita dentro da minha casa, eu não conseguia. E daí eu comecei a entender isso. E daí eu fiz uma... Daí a minha nora, a namoradinha do Mateus, ela estava fazendo carteira de motorista. Todas as vezes que ela dizia assim, Cláudia, eu vou ter teste tal dia, na hora do teste dela, eu dobrava meu joelho e orava por ela, e ela passou em todos os testes até agora. E o Mateus estava batendo cabeça, já tinha reprovado o pastor umas 3 vezes os testes,
Eu nunca dobrei o joelho para orar por ele, nunca, pastor. Daí, quando eu comecei a encontrar o Espírito Santo, quando eu comecei a ter um relacionamento com o Espírito Santo, ele chegou e falou para mim, mãe, hoje eu tenho o teste. Daí me deu um clique assim, eu falei, filho, vai mais cedo no teste, vai calmo. Aí Deus te acompanhe, Deus te abençoe, coisa que eu nunca falei para ele. Falei, vai calmo que vai dar certo, você é inteligente, você vai passar. Eu estava lá fora dando comida e água para meus cachorros, daí de repente eu lembrei, é o teste do Mateus, eu lembrei não, o Espírito Santo me lembrou. E eu entrei correndo tudo, gritei para o Victor, porque esse é meu companheiro de oração. Victor, vamos orar? Ele falou, por quê, mãe? Eu falei, o Mateus está fazendo teste agora, a gente precisa clamar a Deus. E eu clamei a Deus junto com o Victor, pedindo que o Espírito Santo estivesse lá com ele, ajudando ele. Depois disso, dessa oração, demorou meia hora, pastor, ele me mandou uma mensagem lá, escrito apto, ele tinha passado no teste, pastor. Coisa linda, né? Você deu um beijo nele no pôr do sol e depois você recebeu uma mensagem dele no seu telefone. Como é que Eu foi? pedi perdão para ele, pastor, por todas as vezes que eu não fui mãe, porque eu abandonei, porque eu não tinha amor dentro de mim. Como que você vai dar o que você não tem, pastor? O meu amor que eu tinha era rígido, era agressivo, e eu não queria ser assim, sabe? Mas eu não conseguia mudar, mesmo estando já tantos anos na igreja, mesmo estando orando bastante, eu não mudava. E daí eu mandei o link da sala para ele, para o Mateus, sabe? E ele me mandou um coraçãozinho depois. E daí essa semana eu peguei, fui lá no quarto dele, e dei um beijo nele e falei, boa noite, filho. Eu tenho falado para ele coisas que eu não falava, eu tenho agido com ele. E a gente está vivendo maravilhosamente bem, pastor, sem pé de guerra dentro de casa, sem briga, sem discussão, sabe? Coisa que nunca aconteceu, nunca, nunca, nunca. Vitor, a mamãe tá diferente, filho? Muito. Ela mudou em quê, filhinho? Antes, na igreja, a gente se mexia, a gente conversava um pouquinho, já levava ela para fora, já começava a beliscar, falava que ia arrancar nossa orelha. Aí depois que ela começou a assistir essa aula assim, frequentemente, ela parou com isso, melhorou muito. Parou de gritar com a gente. Era brava dentro de casa, né, filhinho? Agora tá mais calma, mamãe. Eu perguntei pro Lucas, não, pro Vitor, você prefere essa mamãe? Ela disse, claro que eu prefiro essa mamãe, né? E você, né, Cláudia, prefere essa, Cláudia, né, filha? Eu quero melhorar mais, pastor, mais e mais e mais, por causa que o senhor sempre enfatiza isso que eu amo na sala, o amor. A sala é amor, porque o Espírito Santo está dentro da sala, que ele representa Jesus, que Jesus é amor, porque o que Jesus fez na cruz por nós é a maior prova de amor. E então eu vejo a sala como amor, um ato de amor, tudo é amor nessa sala. E a minha vida, ela não foi melhor porque eu não tinha amor, porque não tinha amor na minha vida. E com a sala eu aprendi a amar. Eu queria ser que nem as pessoas, dizer que eu amava, mas ainda me impedia, sabe? Agora não impede mais. Agora eu falo, eu digo para as crianças toda hora, porque eu não falava para os meus dentro de casa, eu te falei. Sempre tive facilidade de falar para os de fora. Sempre, mas para os dentro da minha casa, não, pastor. E agora eu tento fazer uma coisa para agradar, tento fazer um prato, tento agradar todo mundo aqui em casa, coisa que eu não fazia, nunca fiz isso antes. Sempre na rigidez, sempre uma pessoa, assim, outra coisa que eu vi que eu mudei, assim, que eu estou bem feliz, que eu nunca andei rindo. As pessoas sempre me falavam assim, você é muito séria, parece que você tem um olhar triste. E eu pedi para o Espírito Santo que eu queria andar rindo. Agora, quando eu saio com eles, que eu vou levar eles para a escola, daí eu vou de bicicleta, levar a maior parte das vezes, de vez em quando eu vou de carro, mas não é sempre. Eu ando rindo assim, que chega assim, pastor, parece que fica até dolorido, sabe? Que eu não consigo mais fechar, sabe? Eu ando, e daí eu passo, dou bom dia, dou boa tarde para todo mundo, coisa que eu não fazia sorrindo, sabe? Até dava, mas era mais sério, assim. E porque eu não queria voltar para essa cidade, nunca. Mas Jesus me trouxe para cá, Jesus me curou através da sala, com o amor da sala. Quando as pessoas diziam assim, ai, eu te amo, eu dizia, meu Deus do céu. Daí eu comecei a ficar até o fim, porque eu precisava ouvir esse eu te amo, ouvir esse bom dia com alegria. Isso me fazia muito bem. E uma coisa que eu vou dizer assim, ó,
eu assistia pedaços da sala, já me ajudava. Mas a sala ela é completinha, pastor. Para ter modificação na tua vida, você tem que buscar muito o Espírito Santo, né? Na tua vida, é você e o Espírito Santo, mas a sala ela é completinha, você tem que assistir assim, ó, do comecinho ao fim. Você não tem como, não tinha mudança ainda em mim. Quando eu comecei a assistir todinha a sala, e depois da sala praticar em oração, do joelho dobrado, mais tempo com o Espírito Santo, daí outra coisa que o senhor falou, né, que era para pôr, que tem lá na sala lá, que a gente tem, coloca o celular para despertar 3 vezes ao dia, né, para se conectar com o Espírito. Não precisa, ele mesmo avisa a gente horário de orar. E eu descobri outra coisa, que a oração ela tem validade. Então, assim, eu oro a hora que eu acordo, daí oro com a sala, tá tudo lindo, maravilhoso. Lá por umas horinhas, pastor, já começa a querer vir aquela velha Cláudia, sabe? Daí quando eu sinto que eu tô começando, já na minha voz, eu sinto que eu já quero alterar a voz, eu já dobro o joelho. E já renovo a oração e peço para o Espírito Santo, e daí o dia todo eu faço isso, sabe? Coisa que eu não fazia antes, eu faço. Eu vejo que eu quero falar uma coisa grossa com as crianças, eu já dobro o meu joelho e já começo a orar, falar com o Espírito Santo que eu não quero aquilo mais, porque eles são muito importantes na minha vida. Deus restituiu minha família. Hoje eu tenho uma família verdadeira, de verdade, e eu sei que com o passar do tempo eu tenho a certeza que meu esposo vai se entregar para Jesus, o Mateus também vai, porque eu é isso que Deus quer, e eu quero que Deus me use para isso, pastor, para levar eles. Não porque eu estou sendo assim egoísta de querer a minha casa, não. Eu quero a minha casa e depois eu quero levar para fora, para as pessoas de fora também. Você percebe que o grande dilema da Cláudia era dentro de casa. E dentro de casa é o primeiro campo missionário. Ela falava, eu te amo para as pessoas de fora, mas para o marido, para os filhos. Primeira vez que ela vai no quarto, dá um beijo no filho, e ele já acorda diferente. Bom dia, mãe, coisa que ele não fazia com ela. O amor é recíproco, você entrega e devolve, entrega e devolve. É lindo isso. E a gente vê na Cláudia, quando ela fala, a alegria de descobrir o caminho. Quando eu começo a perceber que a minha voz, eu peço um novo batismo do Espírito Santo. Quando eu começo a perceber que a minha voz, a velha Cláudia, eu peço um novo batismo do Espírito Santo. O livro de Efésios diz que está cheio do Espírito, é ser batizado várias vezes pelo Espírito, dentro de um mesmo dia, é só estudar, fazer hermenêutica do texto, da exegese, que são técnicas que você faz no texto para entender bem o texto bíblico. E o batismo do Espírito é uma vez pela manhã, muito intensamente, várias vezes durante o dia, em que você, através dele, entrega o domínio a Cristo. Então, veja como é legal isso. Ela pede para que o Espírito de Deus mantenha a sua fala no lugar correto, e quando ela faz isso e recebe o poder, ela se torna parecida com Cristo. Entende? O trabalho do Espírito Santo não é para a gente ser parecido com ele, é para ser parecido com Cristo, que é o nosso modelo, muito embora ambos sejam iguais no sentido da divindade. Mas Cristo é o nosso exemplo. Ele revestiu-se de carne humana. Ele falou, ele andou, ele comeu, bebeu, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Que coisa linda isso, né? Novidade de vida, né, Cláudia? Novidade. Sim, total. Domingo também aconteceu um fato que eu fiquei me olhando assim na igreja, sabe? O pastor sabe, sempre tem irmão, irmã, que a gente tem uma afinidade maior, né? Sempre foi assim, que não deve ser assim. Entendi na sala que eu tenho que amar todos igualzinho, não importa o defeito que cada um tem, porque eu tenho os meus, eu tenho que amar todos igual. Eu estou orando a Deus que eu quero amar todos meus irmãos e minhas irmãs igual. E daí, domingo, eu fui na igreja, e essa irmã, não tinha muita afinidade, assim, com ela, assim. E eu olhei para ela, mas eu achei ela tão linda no domingo, uma roupa tão linda, e eu nunca fiz isso. E eu cheguei nela e dei um abraço muito gostoso nela, e falei para ela, nossa, irmã, como você tá linda, que roupa linda, que blusa linda. Mas aquilo veio de coração, verdadeiro, sabe? Quando você sente aquilo, eu falei, meu Deus, mas eu nunca senti isso dentro da igreja, porque eu sempre fui muito crítica, sabe? Às vezes, quando eu estava dentro da igreja, às vezes eu olhava para alguém, pensava alguma coisa crítica na minha cabeça. Eu nunca falei,
nunca me magoei ninguém, que eu sei até hoje, sempre me controlei nessa parte, sabe? Mas, assim, eu sempre tenho pedido para Deus, limpa meus pensamentos, eu não quero mais ter crítica com ninguém, eu quero ser uma pessoa limpa verdadeiramente, eu não quero mais ter esses pensamentos de nada de ninguém, não quero mais o eu acho, não quero saber mais disso na minha vida. E daí foi uma coisa muito espontânea, muito gostosa, assim, que eu nunca senti antes, sabe? É uma coisa incrível comigo, assim. E eu estou muito maravilhada, porque eu acho que é nessas pequenininhas coisas, pastor, que eu vejo Jesus, que eu vejo o trabalhar de Deus, porque eu não vejo Jesus nas grandes coisas, pastor, que nem, num carro gigante, numa casa enorme, não. Eu vejo Jesus nas pequenininhas coisas, eu vejo Jesus com muita dificuldade que eu já passei aqui na cidade, quando a gente voltou, dele pôr um pão na nossa mesa ali, eu via Jesus, de não ter, e a gente fazer uma oração, e daqui a pouco nós tinha. Então, eu vejo Jesus assim, sabe? E eu estou muito maravilhada com o Espírito Santo, pastor. Muito, 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 muito mesmo. Não tem como te explicar a alegria que eu estou sentindo, que eu quero que todo mundo sinta isso. Estou divulgando bastante a sala, estou testemunhando muito. Daí eu e a minha amiga Sandra, lá na nossa igreja, a gente assiste muito a sala. Ela é bem assídua, ela não perde, eu também não. A gente daí comenta e a gente tem testemunhado muito na sala, porque a gente quer que... Porque eu entendo assim, a sala veio para fazer um reavivamento pessoal e coletivo dentro da própria igreja, porque a igreja precisa ser reavivada. Senão não vai ter a descida do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver lá, não adianta ter um templo lindo. Eu penso assim, não adianta ter uma igreja linda, maravilhosa, mas e as pessoas, e o cuidado, e o amor, tem que ter esse reavivamento. E eu tenho buscado em mim isso. Mas eu quero que todo mundo sinta isso que eu estou sentindo, que é totalmente diferente do que eu já senti antes. Ontem você teve uma experiência bonita na oração do santuário, né? Deus falou fortemente ao seu coração, né? Falou. Orar Muito. é bom. Ontem o Espírito Santo me quebrou inteirinha, sabe? Eu entendi que eu precisava muito daquela oração, sabe? Muito, muito, muito mesmo, porque eu nunca ouvi uma oração tão linda na minha vida quando o senhor faz. Eu fico ansiosa, eu fico esperando. Eu procuro no YouTube oração do santuário, eu coloco aqui para mim ouvir, porque é muito lindo, sabe? Isso, você se imaginar no santo, no Santíssimo, porque eu sei que eu não sou digna. Eu sei, hoje eu entendo que eu não sou digna, e eu entendo que eu sou a pior das pecadoras, que eu não mereço nada, sabe, pastor? E ter o Espírito Santo comigo, e também depois, agora, eu já lutei muito, assim. Eu já fiz dieta, eu já fiz coisas, já fiquei por algum tempo só comendo fruta e verdura, mas não mudava dentro de mim, pastor. Você pode fazer o que for, você pode fazer dieta, você pode fazer o que for. Se você não buscar o Espírito Santo, não vai haver mudança. Pode haver por uns diazinhos, mas vai voltar na estaca zero de novo. E é diferente, é totalmente diferente, porque é o Espírito Santo que vai te dirigir. Hoje eu entendo isso. Ele vai dizer o que ele quer que você se alimente, o que ele não quer. Ele vai te falar, ele tem falado muito fortemente comigo. Eu tenho escutado muito a voz dele, sabe? Eu não tenho mais vontade de comer certas coisas depois que eu estou tendo essa experiência com ele. Eu não tenho mais vontade de... Nossa, eu ando com uma paz, uma tranquilidade que eu digo, Senhor, eu não tenho mais vontade, sabe? A minha vontade é só de dar beijo, de dar abraço, dizer que eu amo. Faço isso com meus filhos o dia todo. Estou tentando reconstruir na cabecinha deles. Eu quero tirar aquela mãe rigorosa da cabeça deles. Eu quero que eles vejam uma nova mãe. Porque eu sempre fui missionária, assim, de entregar livros, essas coisas, a gente não faz mais nada. Esse aqui ia muito comigo, mas não fazemos mais nada. Então, eu quero reconstruir primeiro a minha imagem dentro de casa, de uma mãe melhor, de uma esposa melhor. E também eu entendo assim, ó, se o meu esposo se dobrar para Jesus, vai ser eu e ele trabalhando junto dentro de casa, porque é muito difícil, pastor, quando você está sozinha dentro de casa, que nem ele não está ainda, né? Ele gosta muito de futebol, ele gosta muito desses filmes, essas coisas, sabe? E é uma luta dentro de casa por causa das crianças, né? Mas eu acredito que logo, logo o Espírito Santo vai levar ele, porque eu tenho pedido isso. E quando a família está inteira em Cristo, é mais fácil você levar as outras pessoas, porque daí a família está toda. E o meu esposo, pastor, era um alcoólatra, ninguém dava R$1 por ele, pastor. Todo mundo dizia, você vai casar com esse vagabundo, esse bêbado, esse isso, esse aquilo, sabe? E eu orei a Deus, e Deus falou, é ele teu esposo.
de começo, assim, eu não queria ele, eu queria uma pessoa da igreja, porque fala-se do julgo desigual, mas quando Deus me mostrou que era ele, e eu tenho um esposo maravilhoso, pastor, maravilhoso, ele não está em Cristo, mas eu, às vezes, nas minhas atitudes antes, eu via mais Jesus nele do que em mim. E eu busco muito mais a Deus. Se eu tivesse, talvez, um esposo assim, que fosse, talvez eu não buscasse tanto. Eu busco muito pelo nosso casamento, pela nossa vida, porque eu quero viver com ele até o último dia da minha vida. E até Jesus voltar. E eu vou cuidar dele sempre, né? E é isso que eu quero, sabe? Vamos fazer uma prática agora? Olha para o Vitor aí e diz para ele que você o ama, vai. Eu te amo, filho. Diz para ele assim, eu preciso de você para ser feliz. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. E eu creio mais em Deus porque você existe. Vitor, diz assim para a mamãe, ó, mamãe, eu te amo. Te amo. Eu preciso de você para ser feliz. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Eu creio mais em Deus porque você existe. Abraça a mamãe, abraça. Fica assim juntinho que eu vou orar por vocês. Pai Santo e Eterno Deus, nesta manhã nós vemos essa família junto aí. Mãe e filhos abraçados. Esta é uma imagem de reconstrução, porque não é só um pedido de perdão. A Cláudia quer construir a imagem da mãe cristã, serena, firme nos princípios, mas serena. E nós vemos a manifestação do teu Espírito nesta imagem. Louvado seja Deus por isto, por este momento. E que daqui a pouco o marido dela esteja aqui, toda a família em Cristo, para que toda essa casa sirva aos... Amém. Diz a Cláudia com teu Espírito, o Vitor também, a todos nós, nos dê um dia cheio da alegria e da presença do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eles vão dizer que te amam, quer ver? Te amo, Claudinha. Claudinha, te amo. Te amo, Cláudia. Eu te amo, Vitor. Gente, Deus. Você feliz. Você tá mamãe. Vocês são a parte visível de Deus. Cláudia, te amo. Bom dia, bom dia com alegria. Com alegria. Tendo testemunho. Cada caso pelo testemunho. Claudinha, obrigado, viu, pelo seu testemunho, pela sua disponibilidade. Deus abençoe ricamente, viu? Um grande abraço para você, para o Vitor e para toda a sua família. Fica com Deus. Pode abrir o seu áudio de despedida, pessoal. Abre aí. Bom dia com alegria, Claudinha e Victor! Bom dia com alegria, meus amores! Bom dia, Claudinha. Bom dia, Vitor. Pastor Fagundes de Hortolândia mandando beijos e abraços para vocês. Aí sim, meu amigo! Claudinha, abre o seu áudio e dá um tchau para o pessoal aí, para a gente ouvir sua vozinha. Pode abrir. Abriu? Só um minutinho. Deixa a Cláudia falar com a gente. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui, Cláudia. Só um pouquinho. Maravilha. Abriu. Abriu? Dá um tchauzinho para o pessoal. Tchau. Eu quero agradecer muito essa sala inteira. Quero agradecer ao Senhor, porque eu conheço, né, as pessoas da igreja, vários pastores maravilhosos, mas eu digo assim, ó, o Senhor é maravilhoso. Maravilhoso. O teu empenho pelo ser humano, o teu empenho em buscar o ser humano perdido, porque eu estava perdida. Esse amor que o Senhor tem pelo ser humano, esse amor que o Senhor tem pelas pessoas,
Como que você diz assim, eu ouvi o senhor falar, não vou para a igreja por causa de irmão, vou por causa de Jesus. Claro que eu tenho que ir também por causa dos meus irmãos, eu tenho que amar meus irmãos, eu tenho que amar as pessoas, sabe? E eu digo assim que o Senhor é amor, e eu amo muito o Senhor, muito mesmo, de todo o meu coração. Eu amo o Senhor, e cada vez que eu olho para o Senhor, dá aquela vontade de rir, aquela vontade de abraçar, aquela vontade de dizer que amo, porque o Senhor fala muito isso, e isso passa muito para a gente. E eu quero dizer para todo mundo, vamos espalhar esses links, que todo mundo possa assistir, que possam ver a diferença na gente, porque só vão querer assistir a sala quando eu realmente ver uma diferença em você, senão as pessoas não têm interesse, como eu tive interesse de ver a diferença da minha irmã. Quero agradecer muito a todos vocês. Eu te amo, filha. Eu preciso de você para ser feliz. Você e o Vitor são as partes visíveis de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem. Viu? Muito obrigado por tudo. Isso completa o dia, né? Quando ela falou assim, eu sou, queridos, igualzinho a vocês, sabe? Esse mesmo amor que eu ensino, eu preciso receber. A mesma fraqueza que você luta para vencer, eu luto com as minhas. Toda vez que você peca, você precisa pedir perdão, eu também. Às vezes eu fico bravo, às vezes eu perco a paciência, às vezes eu erro. Como todos vocês, igualzinho a todos vocês. O que a gente acredita é que se a gente compartilhar esse ambiente e acreditar nessas coisas e tentar viver isso da forma certa, pelo Espírito Santo, Senhor de Cristo, ele vem transformando a vida da gente, né? Transformando a vida da gente. Louvado seja Deus pela sua vida, obrigado pela presença. E agora chegou a hora do nosso... Bom dia com alegria! Bom dia com alegria, meu amigo, para todo mundo! Vambora, irmão! Bom dia. Procurei o pastor Adevaldo aqui. Eu te amo. Ele precisou sair, e aí depois vocês... Pastor Evaldo comendo bolo. Pastor O Evaldo comendo Marcelo, bolo. Verônica, Chilene, Del Magalhães, minha linda! Beijo, Marcela. Muito beijo, meu amor! Marília, te amamos! Minha linda! Bom dia com alegria! Bom dia, meus amores! Lindo. Lindo! Lindo. Eu te amo, meu lindinho!